Você tem receio na hora de estabelecer o range ideal de fosfato para sua caldeira de alta pressão? Talvez você tenha alguma dificuldade para diminuir o range por medo de não ter uma estabilidade tão grande no pH da sua caldeira. Ou ainda, talvez tenha receio em ter um range elevado e no momento de arraste contaminar o seu vapor com fosfato e ter um problema na sua turbina, por exemplo. Bom, esse é realmente uma dúvida extremamente importante e um assunto que não gera um grande consenso entre as pessoas que fazem um programa de tratamento. Então, hoje eu vou falar exatamente sobre isso, como eu faço para estabelecer o melhor range de controle de fosfato para caldeiras de alta pressão. Enquanto você assiste a vinheta, se inscreva no canal que assim que voltar vamos direto ao conteúdo. Estabelecer o range correto de fosfato para sua caldeira é fundamental para preservar bem o seu ativo, seja a caldeira, seja o pós-caldeira. Mas esse assunto não é um consenso entre os tratadores de água. Então hoje eu vou falar como eu faço para determinar o range ideal quando eu monto um programa de tratamento para uma caldeira de alta pressão. Bom, o primeiro ponto é, vamos imaginar de uma maneira teórica que a sua caldeira produza vapor, que vá para o além, que ela não vá para nenhum sistema de pós-caldeira. Poxa, que negócio louco é esse? Vai produzir vapor e não vai para lugar nenhum. Sim, vamos imaginar uma situação teórica, certo? Pensando nesse ponto, que é uma caldeira teórica, vamos imaginar que ela também não varie muita carga. Qual seria o range ideal de fosfato num cenário teórico como esse? A resposta é o maior possível, claro, sendo que não haja precipitação. Ou seja, se você pode adicionar mais fosfato sem que ocorra incrustação, quanto mais fosfato você colocasse nessa caldeira, maior seria a estabilidade do pH. Então, em uma maneira teórica, elevar o fosfato fornece estabilidade para o seu sistema. Mas é claro que o mundo não é perfeito e existe o tal do pós-caldeira, vai ter uma turbina na frente, muito provavelmente. E ter níveis de fosfato mais elevado pode representar alguns problemas, tanto numa oscilação de carga, quando você precisa aumentar rapidamente a carga, vai variar nível, você pode ter um arraste e sujar o seu vapor, quanto até um hideout na caldeira, ou seja, a oclusão de fosfato, depois o reaparecimento dele. Então, considerando uma caldeira no mundo real, como eu faço para fazer o range ideal de fosfato? Eu considero pelo menos dois fatores. O primeiro deles é a pressão dessa caldeira. Bom, se você olhar o gráfico que está nessa tela, você vai ver que existe um range indicado para cada faixa de pressão. Mas como eu faço? De cara, eu quero dizer que eu não respeito essa regra. Eu penso sempre não só na caldeira, mas no pós-caldeira. Por que no pós-caldeira? Usualmente a qualidade de vapor requerida para quem tem uma turbina, ela é muito superior, às vezes até o que a caldeira pode produzir. Então, uma maneira de minimizar um eventual problema, uma contaminação mínima que seja para o vapor, para atender especificações de uma turbina, é fazer o que eu vou te falar agora. O que eu faço é, vamos imaginar uma caldeira na faixa de 901 a 1500 PSI. Eu faço com que o meu tratamento seja elaborado para como se ela fosse de uma classe superior. Vamos fazer de uma maneira prática. Pensando na caldeira, que é de 900 a 1500, o fosfato permitido para essa caldeira, ou recomendado, seria de 10 a 30, como mostra no gráfico. Então, o que eu faço é imaginar que minha caldeira está na faixa seguinte de pressão, que seria de 1500 a 2000 PSI. E dessa maneira, o novo range de controle seria de 4 a 10 ppm de fosfato. Agora, eu não uso somente essa regra. O que eu faço também é olhar a qualidade da água de alimentação. Na verdade, até a qualidade da reposição. Vamos imaginar que você tem um sistema de troca iônica, cation anion, leito misto. Se você tem uma água que é extremamente estável, que o nível de sódio é baixo, ou quase não vaza sódio, quase não vaza cloreto, quase não vaza sulfato, o nível de entrada de sílica também é muito baixa. O que isso significa? Que você tem um sistema que vai te prover uma estabilidade
grande, desde que não haja contaminação via condensado, é claro. Então, se você tem estabilidade na sua água de alimentação, o que você pode fazer é restringir o range de fosfato. Por que isso? Para que o fosfato está presente na sua caldeira? Ele está presente para tamponar o pH. O que é tamponar no final do dia? É para dar estabilidade ao pH. Para caso se ocorra pequenas, eu digo pequenas contaminações, sejam ácidas ou alcalinas, o mecanismo do fosfato pode capturar tanto um pouco de álcali, tanto quanto um pouco de ácido, e ainda assim manter o pH estável. Agora, se tua água de alimentação já é bastante estável, significa o quê? Que você pode diminuir o range de controle para que você tenha uma probabilidade ainda menor de, no eventual arraste, levar fosfato para o seu pós-caldeira. Agora, vamos imaginar uma água onde você não tenha tanta estabilidade assim. Eventualmente tem uma fuga de um pouco de sódio ou de um pouco de cloreto, se traduzindo em contaminações alcalinas e ácidas. O que você pode fazer é trabalhar mais em cima do range, indo mais para próximo do 10, ou talvez até invadir um pouquinho do outro box, já que você está restringindo a classe de pressão. Então, o que eu digo não é uma regra engessada e absoluta. O que eu faço é garantir o melhor range considerando todo o cenário, onde eu olho o sistema como um todo e não simplesmente esse gráfico que me diz o que pode ou não pode ser feito. O que eu digo é, quanto mais restrito para fosfato, melhor. Agora, você pode estar pensando, poxa, você disse que no exemplo teórico, quanto mais fosfato, melhor. Sim, porque naquele momento eu estava pensando numa caldeira teórica, onde não existia um pós-caldeira e onde a água de alimentação era super estável. E no mundo real a gente sabe que isso não acontece. Então, o que eu faço é adequar a regra para que eu tenha o máximo de fosfato, entre aspas, mas tendo essas restrições que garantam a estabilidade do pH da caldeira, mas que no eventual problema o meu dano seja mínimo para o sistema de pós-caldeira, para o sistema de vapor. Então, essas regras, elas te ajudam a nortear o teu programa de tratamento pensando só na relação de fosfato. E isso é extremamente importante, porque numa caldeira de alta pressão, se você pensar no programa de tratamento, ele é um programa extremamente simples. Você faz um bom sequestro de oxigênio, primeiro mecânico. Os geradores usualmente funcionam bem em sistemas de alta pressão, existe um cuidado para isso. Você faz um polimento desse sequestro de oxigênio mecânico, adicionando um sequestrante de oxigênio, para que você faça só um pequeno polimento. Depois, quando entra na caldeira, o seu grande cuidado somente é ajustar pH, uma vez que todos os sais foram removidos e você não deveria estar se preocupando com o nível de salinidade elevado nesse tipo de caldeira. Bom, e no pós-caldeira você adiciona amina, seja neutralizante, seja passivante, aí a depender do seu sistema. Então, basicamente, quando você pensa na caldeira, a sua grande preocupação é manter o pH estável. E isso é feito através do equilíbrio ou da dinâmica do controle do fosfato dentro da sua caldeira. Então, se você ficou até aqui e gostou desse conteúdo, eu tenho um convite para você. Eu tenho uma lista de e-mails onde eu notifico todos os usuários que têm interesse em receber conteúdos como esse. Então, toda vez que eu fizer um novo conteúdo, seja um vídeo ou um artigo escrito, diferente desse que eu coloco no YouTube, você receberá no seu e-mail uma notificação onde você poderá assistir esse conteúdo na hora que você tiver com disponibilidade de tempo. Então, um abraço e até a próxima.